Você já se perguntou por que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, ainda têm uma visão distorcida sobre o caráter de Deus? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda, se você ainda não me conhece, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu postar. E no vídeo de hoje eu gostaria de contar para vocês, conversar com vocês sobre um episódio curioso da Bíblia. Quando um rei pagão tentou manipular a vontade de Deus e como isso ainda acontece nos dias de hoje, mesmo dentro da igreja, mesmo entre os cristãos. E para a gente conhecer essa história, eu gostaria de ler o texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo 23, o versículo 27, que diz assim: O rei Balaque disse a Balaão: Venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. O contexto desse texto é quando o povo israelita está em peregrinação ali pelo deserto e eles passam ali pelas campinas de Moabe e o rei de Moabe era Balaque. Então Balaque manda chamar Balaão, que era um renomado pagão e especialista em adivinhações, em fazer esses oráculos, né? Naquela cultura isso era muito comum. Então Balaque manda chamar Balaão para poder amaldiçoar aquele povo. Essa é a história onde Deus usa uma jumenta para falar com Balaão. Eu creio que a maioria de vocês conhece essa história, né? Mas não é nisso que eu gostaria de focar hoje. Eu gostaria realmente de conversar com vocês sobre isso daqui. Aqui, nesse versículo que nós lemos, Balaão, essa é a terceira profecia de Balaão. Essa é a terceira vez que Deus fala com Balaão, depois que Balaque tenta fazer com que Balaão amaldiçoe o povo. Ele tenta uma vez, mas Balaque deixa bem claro para ele que ele não poderia falar outra coisa senão aquilo que o próprio Deus mandasse ele falar. Então a primeira vez, né, Deus não permite que ele profira uma maldição contra Israel, é montado todo um altar, todo um ritual ali para isso acontecer. E na segunda vez também. E aí, na segunda vez que Balaão emite essa mensagem, né, para Balaque, segundo que o próprio Deus o orienta, no versículo 18 do capítulo 23 diz assim: olha, esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular a sua bênção. E aí tem toda, a sequência dos versículos, mas mesmo assim nós vemos como Balaque tenta manipular a vontade de Deus, dizendo: venha que o levarei a mais algum lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Então Balaque leva Balaão até outro monte, até outro altar, e mais uma vez Balaão segue aquele ritual, e mais uma vez a mensagem que Deus dá para ele não é de maldição, mas de bênção. Então aqui nós percebemos como Balaque tenta usar uma artimanha externa para tentar manipular a Deus, né? Ele muda a posição física dele, achando que assim talvez Deus mudaria de ideia. Mas nós temos que ter em mente que Balaque era um pagão, Balaque não servia a Deus, Balaque não conhecia o Deus de Israel. Então, a atitude dele aqui, nós até entendemos, porque ele tratava Deus como uma ilusão manipulável, assim como os ídolos pagãos da cultura dele, né? Os pagãos, os deuses ali da cultura de Balaque, eles ofereciam rituais, sacrifícios, achando que conseguiam manipular aquela divindade, né? Mas Deus não é um ser volúvel. Ele já havia deixado claro no versículo 23 do capítulo 23, Deus já havia deixado claro o seguinte: encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel.
creio que todos sabem, mas Jacó e Israel são a mesma pessoa, são o mesmo povo, né? Porque antes de ser Israel, Israel era chamado de Jacó, mas Deus mudou o nome dele. Enfim, esse erro de Balaque, né, essa teimosia dele, essa tentativa de manipular ao Senhor, só mostra um desconhecimento que ele tinha acerca do caráter de Deus. Porque nós sabemos que o que a própria Bíblia diz, o que o próprio Deus revela acerca de si mesmo, é que ele não é homem para mentir, ele nem é ser humano para mudar de ideia, e quando ele promete, ele cumpre. E aqui eu gostaria de deixar frisado o seguinte: Deus não permitiu que amaldiçoassem o povo de Israel simplesmente porque ele havia feito uma aliança com Israel, com Abraão, com Isaac, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele havia feito uma promessa, e não por merecimento do povo. Porque se você for ler a história desde quando Moisés lidera o povo nessa saída do Egito rumo à Terra Prometida, você pode perceber o quanto eles pecaram contra o Senhor, o quanto eles questionaram a Deus, o quanto eles fizeram por não merecer entrar naquela Terra Prometida. Então, o fato de Deus mostrar que ele não permitiria que maldição caísse sobre aquele povo só nos revela ainda mais do seu caráter, porque nos mostra o quanto ele é fiel em cumprir aquilo que ele mesmo prometeu, né? Então Deus, ele não é esse ser volúvel, ele não muda de ideia, Deus, ele não se arrepende. Então esse foi o erro, né, de Balaque, de tratar Deus como se fosse um homem que pudesse ser manipulado por uma condição externa, por uma mudança de lugar. E qual é essa relevância para nós hoje? Nós sabemos que toda a Bíblia ela é proveitosa para ensino, e nós podemos aplicar as histórias aqui nas nossas vidas nos dias de hoje. E, como eu já disse, Balaque, eu até entendo, né? Não justifica, mas explica a atitude dele, porque ele não servia aquele Deus. Ele, diferente daquele povo, ele não havia experimentado daqueles milagres, das manifestações sobrenaturais de Deus, ele não conhecia a lei de Deus. Então, nós entendemos a atitude dele. Mas será que essa mentalidade existe ainda hoje? E a resposta é que, infelizmente, sim. Muitas pessoas tratam a Deus como um gênio da lâmpada. Eles acham que se orarem no lugar certo, se jejuarem de determinada maneira, ou se, sei lá, usarem palavras específicas, agirem de determinada maneira, eles vão convencer Deus a fazer o que querem. Outros acreditam que se mudarem de igreja, procurarem um profeta com a palavra de Deus, né, que Deus responderá diferente. Muitas pessoas acreditam realmente nisso, que Deus responde a uns de maneira que não responde a outros. E aqui a única coisa que muda não é tanto a maneira que Deus responde, mas a maneira como nós buscamos a Deus. A própria palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que muda não é a pessoa ser mais santa do que a outra. Aqui busca o nível de intimidade que um busca mais do que o outro, o nível de profundidade no relacionamento. Deus, ele está disponível para todos na mesma medida. O que muda é a disponibilidade de cada um e do coração de cada um de nós em buscar a esse Deus, né? Nós sabemos, como já foi dito, que Deus não muda, que Deus, ele é fiel à sua palavra e ao seu caráter. E aqui em Malaquias 3:6 isso é mais uma vez reafirmado. Eu gostaria de abrir o texto bíblico para ler. Malaquias. Eu vou achar. Só um momentinho. Malaquias 3:6 diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Então, mais uma vez, não é por merecimento, não é mérito. Não foi algo que aquele povo fez, que fez com que Deus fosse fiel a eles, mas foi o próprio caráter imutável do Senhor. Então, qual que é a solução para nós não tratarmos Deus da mesma maneira que Balaque tratou? Qual é a solução? E como eu sempre digo nos meus vídeos, a solução está em conhecer a Deus e conhecer o seu caráter. Gente, isso só é possível
Eu gostaria muito de dizer outra coisa para vocês, mas eu não posso, porque não existe outra forma de nós conhecermos o caráter de Deus da maneira como Ele mesmo se revelou à humanidade do que através da palavra dele. Tudo que nós conhecemos sobre Deus está contido nas Escrituras, não existe outra forma de o caráter de Deus ser revelado. Então, se quisermos evitar o erro de Balaque, precisamos conhecer a Deus de verdade. A Bíblia nos ensina que Ele é justo, santo, misericordioso e fiel a Ele mesmo, né? O problema não é onde estamos, mas como vivemos e a maneira como nós nos relacionamos com Ele. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que nós possamos entender isso e internalizar essa verdade e buscar com diligência conhecer o Senhor. Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender especialmente o Antigo Testamento, porém, eu creio que a constância, ela forma qualquer bom hábito, inclusive da leitura bíblica. Hoje em dia nós vivemos uma era muito privilegiada no sentido de conhecimento, porque ele está disponível para quem quiser. Se você tem um celular, um Wi-Fi, dados móveis no seu celular, você consegue pesquisar referências bíblicas. Hoje em dia nós temos tantos aplicativos de Bíblia, né? Para conhecer a verdade revelada da palavra de Deus. Não através de outro ser humano, não através apenas do que o seu pastor prega no domingo, mas através dele, da palavra que ele deixou para nós e através de um relacionamento íntimo com ele. Antes de abrir a sua Bíblia, ore: Espírito Santo, me ajuda a entender a verdade revelada através da tua palavra, me ajuda a internalizar isso e me ajuda a viver da maneira como a tua palavra me orienta. Não existe outra forma de conhecer a Deus do que se relacionando com Ele. Então, na próxima vez que você for orar, não tente mudar a posição, como Balaque tenta fazer, para fazer Deus agir. Em vez disso, busque conhecê-lo mais. E eu digo mais, Jesus, ele deixou para nós um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Não é para a gente orar o Pai Nosso repetindo aquilo todo dia, mas aquilo é um modelo, ele nos dá todo um passo a passo, tanto que ele começa falando Pai Nosso. Enfim, talvez um dia eu faça um vídeo só esmiuçando a oração do Pai Nosso, mas o que eu gostaria de deixar aqui hoje sobre essa oração é como Jesus encerra: contudo seja feito a tua vontade. Assim como quando Jesus ele tá ali orando no jardim do Getsêmani antes de ser crucificado, antes de ser entregue ali naquela cruz para morrer em favor de nós, ele ora para que Deus o livre daquela situação. Ele pede porque ele estava na posição de homem ali, sofrendo, com medo, talvez se sentindo sozinho, e ele pede: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então você pode orar. Você pode pedir para Deus mudar uma circunstância na sua vida, você pode orar pedindo para Deus te tirar de determinada situação, para te colocar em outro tipo de situação, para mudar a sua vida familiar. Enfim, você tem todo o direito de orar e você deve orar. Mas nós precisamos aprender a nos sujeitarmos à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porque só assim nós poderemos experimentar do melhor dele para nós. E às vezes o nosso maior engano é achar que o melhor para nós é aquilo que nós queremos. Eu gosto sempre de frisar isso, que nós estamos inseridos aqui, ó. A gente só consegue enxergar aqui. Mas Deus, ó, ele tá antes e depois também. Então, se Deus não te permitiu viver algo aqui agora, é porque ele já sabe como isso vai se refletir lá na frente. Então que nós possamos entender, nos sujeitarmos a esse Deus bom, justo, fiel, perdoador, consolador e de verdade, sabe, aprendermos mais sobre o caráter dele, não tentar manipular a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e caso tenha feito, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso. E se você também sentir vontade, deixa aqui o seu comentário se você já fez algum tipo de oração ou algum tipo de atitude na sua vida tentando manipular a vontade de Deus. Se você já viu, já ouviu falar sobre isso, vamos conversar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai ser bem edificante.
E é isso, eu espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!